Bom dia, Pibarg! É um prazer estar com você aqui neste domingo, manhã. Você pode estar aí acordando agora, já acordou, mas eu quero dizer que é um enorme prazer estar com você aqui para mais um EBD, mais um momento de aprendizado da Palavra do Senhor. E eu não estou sozinho, estou aqui com esse peso pesado do ensinamento da Casa do Senhor, minha amiga, minha irmã, Elizabeth Mello. Eu falei para ela que eu ia fazer isso, ela não acreditou. E estou aqui com ela hoje, me ajudando aqui para ministrar com você essa lição maravilhosa. Fala aí, Beth. Bom dia, queridos. Esse é o Jefferson. Não tem jeito, é a cara da Pibarg, né? Então, assim, o prazer é todo meu também estar aqui com os irmãos nesse momento, né? Compartilhando mais uma porção da palavra. Estávamos com muita saudade de fazermos essa troca, né? De aprendizado, ensino. Isso é muito bom. E eu tenho certeza que vai ser bênção mais uma vez. Que bom, é muito bom realmente estar aqui. Querido, hoje nós estamos iniciando a lição de número 8 da nossa revista. Se você tem a revista, por favor, coloque aí na página de número 47, tá? O tema da nossa lição é Recomendações ao Homem de Deus, tá? Mas o título não se prende apenas a homem, pessoa, mas também se aplica a você, irmã, você, mulher, você, menina, você, jovem, você do sexo feminino que está assistindo essa aula, também se aplica a você. Com certeza os conteúdos aqui que estão na carta de 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 11 ao versículo 16, com certeza também vão falar ao seu coração. Então, para a gente começar a nossa aula, para a gente dar início a esse estudo, vamos orar ao Senhor, entregar essa aula ao Senhor, agradecer Ele por mais um dia. Pai, nós te glorificamos e te adoramos nessa manhã. Amém. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela sua graça. Amém, muito Pai. obrigado pelo privilégio de acordarmos mais uma manhã. Louvado Se estamos seja o aqui, nome, Senhor, Pai. foi por permissão do Senhor. Obrigada, Muito obrigado pelas suas misericórdias que se Senhor. renovaram nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por todo o amor e bondade do Senhor para conosco. Aleluia. Senhor, muito obrigado por tudo que nós temos enfrentado e passado. Até mesmo aquilo que não entendemos. Porque nós sabemos que tudo está no controle Aleluia. das suas mãos. Glória a Deus. Tudo está no Nós controle do cremos, Senhor. Pai. Porque a tua palavra fala que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Amém. Do Senhor são os montes e tudo Santo é o teu o que nome, na Jesus. terra há. Senhor, abre o nosso entendimento. Amém. Nos abençoa para que possamos ser canal do teu Sim, fluir. Senhor Jesus. Abençoa essa casa que nos recebe. Esse lar, Pai, Amém. que recebe Visita, Pai. a nós nessa manhã, Pai. Pai. Abençoa essa Em casa. nome de Abençoa, Jesus. Pai, essa família, Senhor. Que em nome de Jesus, o que será ministrado aqui encontre nesses corações uma terra fértil e possa produzir frutos para a honra e glória do Senhor. É o que eu te oro, crendo e agradecendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queria convidar minha Amém. amiga Elizabeth para você ler com a gente 1 Timóteo capítulo 6, do verso 11 ao verso 16. Vamos lá. Recomendação de Paulo a Timóteo. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que é tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo. Guarde esse mandamento imaculado e irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom, muito bom. Eu quero começar essa aula hoje com esse tema, que ele é muito abrangente. Eu queria deixar para você uma pergunta e para você refletir, que você pudesse pegar um papel, uma caneta, que você pudesse anotar algumas passagens bíblicas que a gente vai deixar aqui, que você pudesse anotar algumas perguntas para que você possa estar respondendo, pensando e depois você bota lá nos comentários para a gente poder ir interagindo aí durante a aula. A primeira pergunta que eu quero deixar para você é: o que é para você um homem e uma mulher de Deus? O que caracteriza um homem e uma mulher de Deus? Queria até perguntar para minha companheira Beth. Beth, na sua opinião,
o que caracteriza para você uma mulher ser chamada de mulher de Deus e um homem ser chamado homem de Deus? O que para você são as características primordiais para isso? Bom, eu entendo que para que a gente seja identificado como homem ou como mulher de Deus, a gente precisa ter o caráter de Deus, a gente precisa ter o caráter de Cristo, né? É como um pai e um filho, né? A gente tem as marcas, a gente tem os traços do nosso pai, da nossa mãe, a gente tem o jeito de falar, o jeito de agir, enfim, a gente tem que se parecer com Deus, para que a gente possa ser identificado, né? Reconhecido dessa forma. O que eu acho interessante é porque a gente fala muito assim, homem e mulher de Deus, e às vezes você que é jovem que está assistindo a gente, você fala assim, não, isso não se aplica a mim. Pelo contrário, o exército de Deus é o único exército que ele não olha raça, não olha cor, não olha idade, não olha classe social, não olha, literalmente, se você tem muito ou pouco dinheiro. Ele literalmente olha o teu coração e olha quem você é. E você é reconhecido por aquilo que você manifesta. A palavra do Senhor vai dizer que nessas palavras que Paulo diz aqui, talvez a gente olhe assim, Timóteo, talvez a gente lembre dos filmes de Jesus que a gente via, Timóteo deve ser igual a Pedro, um cara barbudo, antigo. Não, ele era um jovem. Ele era jovem. Um jovem que andou com o apóstolo Paulo, que aprendeu com o apóstolo Paulo. E esse jovem, ele via no apóstolo Paulo um exemplo de um homem de Deus. Eu, quando estava fazendo esse estudo, isso me chamou muita atenção, Beth. Olha que coisa interessante que muitas vezes a gente passa despercebido. E aí eu deixo para aqueles que são pais, para aqueles que já estão há mais tempo no Evangelho, uma seguinte reflexão. Timóteo, ele foi discípulo de Paulo. Ele foi um aprendiz de Paulo. Quando Paulo ele simplesmente parte para continuar implantando igrejas e continuar o trabalho da pregação do Evangelho, ele deixa Timóteo no lugar dele. E Timóteo tem em Paulo um exemplo. Ou seja, uma geração preparando a outra geração para assumir o seu lugar. E aí eu deixo para você uma outra pergunta. Você que já tem mais tempo de Evangelho. Você tem sido um homem de Deus, que os jovens que te rodeiam, que as pessoas mais novas na fé que te rodeiam, olha para você e fala assim, eu preciso ser igual a esse cara. Esse cara tem algo de Deus. Essa mulher é a mulher de Deus. Porque muitas vezes a gente acha que mulher de Deus é aquela que sapateia apenas, é aquela que profetiza, é aquela que fala em línguas, é aquilo tudo. Querido, o que vai caracterizar são os frutos. Porque a palavra do Senhor diz que pelos frutos você vai conhecer a árvore. Você vai saber se ela é boa, se ela é ruim. E muitas vezes nós esquecemos que nós temos um compromisso, nós que já temos mais tempo de evangelho, eu já tenho aí 25 anos de crente, então nós temos um compromisso maior, nós temos uma responsabilidade maior, porque existe uma geração se formando, existe uma geração vindo, e essa geração precisa de uma referência. Então para você, hoje eu quero deixar uma palavra, você precisa ser referência para a geração que vem depois de você. Você tem uma responsabilidade muito grande, porque essa geração que está vindo, ela não conhece o evangelho como Timóteo não conhecia. Timóteo se converteu através da pregação de Paulo. Quando Timóteo se converte, ele literalmente começa a aprender com Paulo. E aí ele confessa, como a palavra do Senhor diz aqui, você foi chamado e fez de boa confissão na presença de muitas testemunhas. E simplesmente ele continua. E para você, jovem, eu deixo uma seguinte pergunta. Que jovem você tem sido? Quem tem sido você, jovem, no reino de Deus? Tem sido mais um na multidão? Ou tem sido um jovem que veio para fazer diferença assim como Timóteo fez? E, Jefferson, é interessante também, deixar aqui também para os irmãos, né? Que lá no primeiro versículo, o Paulo, ele já deixa o recado, né? Dessa questão de se identificar, de se parecer, né, com Deus. E ele fala lá para Timóteo, olha, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Olha isso. Olha só que peso tem essa palavra de poder chamar alguém de meu verdadeiro filho na fé. É porque Timóteo, ele não apenas seguia um ritual, um padrão religioso, como hoje nós temos, né? O linguajar evangeliquez, não é? Os trejeitos de um evangélico, mas para você chamar alguém de meu verdadeiro filho na fé, é porque essa pessoa, ela foi gerada na mesma fé que você carrega. Exatamente. Ela foi gerada no mesmo espírito, com as mesmas convicções, vivendo o mesmo estilo de vida. Então é algo muito maior. É realmente esse legado de um pai para um filho, assim como Paulo, né, deixou para Timóteo. Sim. Esse legado. Uma coisa também muito interessante, Beth, é que mostra a responsabilidade que aqueles que são mais antigos na fé têm de viver o genuíno evangelho. Porque logo, se você... A gente vai abordar isso mais para frente aqui na lição, a gente vai estar falando sobre isso, mas
pincelar um pouquinho aqui de que a responsabilidade que nós que já estamos no Evangelho há mais tempo temos de literalmente preservar o Evangelho genuíno. Hoje fala-se muito que nas igrejas não se fala de pecado, não se fala da volta de Cristo, se fala de bênção, se fala de coach, se fala disso, se fala daquilo, aquilo outro. Nós precisamos ter muito cuidado com a essência do verdadeiro Evangelho, porque aquilo que nós passarmos é o que aquela geração que está vindo, que é como se fosse um livro em branco, que são filhos na fé, são pessoas novas, por mais que eu me converti com 45 anos, mas não conhecem o Evangelho como nós, que já estamos aqui há mais tempo, conhecemos. Então eles são um livro em branco para conhecer as verdades do Evangelho de Cristo. Então sobre nós que já estamos há muito tempo, você aí que está me ouvindo, que talvez tenha 30, 40, 15, 20 anos de crente, você tem uma responsabilidade muito grande nas suas mãos. Uma responsabilidade como Paulo tem, de gerar filhos na fé. Pessoas que não conheciam a Cristo e hoje vão passar a conhecer através da sua vida. E você precisa manejar bem a palavra do Senhor para poder ensinar essas pessoas, trilhar ela no caminho que ela precisa seguir. Não é que ela quer, é que ela precisa. Porque o Evangelho, ele não se molda a pessoa, é a pessoa que se molda o Evangelho. E eu queria até aproveitar essa oportunidade e também dizer uma coisa para você aqui, voltando, né, ao texto, em 1 Timóteo capítulo 6, 11, na nossa lição nós temos um tópico que vai falar que, deixa eu só voltar aqui que saiu da página, ande com conduta íntegra. Quando eu li esse texto, eu falei, nossa, como falar disso? Meu Deus. Nos dias de hoje. Falar de conduta de integridade, né? Olha que interessante. O Evangelho, a palavra do Senhor vai dizer que em determinado momento, questionaram Jesus, Senhor, mas o Senhor só anda com pecadores, com pessoas de má fama. E Jesus fala assim, o médico não existe para os sãos. Ele existe para os doentes. Eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. E aí você fala assim, calma aí. Se Jesus, que é o Rei da Glória, santo, veio e andou entre os pecadores, logo quando eu entro na igreja eu preciso abandonar o pecado? Olha que choque de realidade. É literalmente o santo e o profano. Literalmente pecadores na presença de um Deus santo. Como viver? Nós somos falhos por natureza. Como que desenvolver isso? E aí, desenvolvendo a lição, eu entendi uma coisa muito interessante. Fugir e buscar. Literalmente, você vai viver na presença do Senhor, fugindo e buscando. E aí você fala assim, fugindo? Mas como assim fugir? Se você pegar aí, nas primeiras palavras de Paulo para Timóteo, você, porém, homem de Deus, fuja. Fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, perseverança e a mansidão. Aí você se pergunta, fugir de quê? Aí a gente volta um pouquinho do que Paulo fala. Se você pegar aqui 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 3, você vai ouvir um pouco do que Paulo fala, do que precisa se fugir. E aí eu vou deixar para você ler aí 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 3 até o verso 10. E aí você vai entender do que Paulo aconselha o jovem Timóteo a fugir. E aí eu deixo mais uma palavra para a sua vida. Há coisas que você tem que enfrentar, mas há coisas que você tem que fugir. Há coisas que você precisa combater, mas há coisas que você vai precisar fugir. E aí, você mulher também, vou deixar a Elizabeth falar alguma coisa disso, do que você mulher precisa enfrentar e você mulher fugir, porque ela, nesse universo feminino, ela sabe mais do que eu. E o que me chamou muita atenção é que existem duas palavras de ordem aqui, né? Primeiramente, fuja de tudo isso, lá no versículo 11, e logo em seguida, do mesmo versículo, e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Então a gente percebe que é um caminho, uma via de mão dupla. Sim. Ao mesmo tempo que você foge disso, você buscando a justiça, todas essas virtudes, naturalmente você vai fugir. À medida que, conforme você falou, pecadores na presença de um Deus santo. Sim. À medida que a gente se aproxima de Cristo, é diante da santidade dele, é diante do amor, do caráter dele, que naturalmente a gente deixa as demais coisas para trás. Então a gente não precisa fazer muito esforço para fugir quando a gente está na presença de Deus. E assim, Beth, também uma coisa interessante é que assim, é como se você estivesse se equilibrando, né? Eu costumo dizer que o Evangelho, eu até já falei isso em algumas aulas minhas, o Evangelho, ele é simples, ele não é fácil. Ele é simples por quê?
Ó, tá vendo que isso aqui que é errado? Foge. Tá vendo isso aqui que é certo? Busque. Mas só que não é fácil fugir, porque se o pecado fosse ruim, ninguém fazia. Porque o pecado muitas vezes dá prazer para sua carne. E é aí que é o grande desafio, é você dizer não a si mesmo. Dizer não para coisas que você às vezes quer, mas você não pode fazer. E aí é que vem o grande confronto. Aqui, nesse contexto, Paulo fala de algumas coisas referentes a dinheiro, a discussões, coisas concernentes à igreja que Timóteo estava. Mas eu quero te fazer uma pergunta muito grande e te propor um desafio. Preencha nessa folha que você separou o que você precisa se afastar. Pegue de um lado da folha e numere. Não importa quantas serão, mas seja sincero entre você e Deus e coloque do que você precisa se afastar. O que tem sido nocivo para a sua vida. Quando eu digo nocivo, não digo talvez uma coisa que não esteja te fazendo mal à sua saúde física, mas está fazendo mal à sua saúde espiritual. Está fazendo mal à sua saúde emocional. Coisas que não têm agregado em nada, só tem feito você perder o seu tempo. Então, enumere mesmo aquilo que você precisa fugir. Não é enfrentar, fugir. Quando eu fujo, eu literalmente ando no sentido contrário àquilo. Então, eu literalmente estou fugindo, me apartando. E de outro lado, eu queria que você colocasse aquilo que você precisa buscar. Querido, você vai ser confrontado por Deus. Eu garanto a você que você vai ser confrontado com Deus do que você precisa fugir e o que você precisa buscar. Jefferson, aproveitando também esse gancho para aplicar isso ao nosso contexto da quarentena. Não é verdade? Verdade. Eu penso assim que muitos de nós, eu me incluo nisso, estávamos na nossa zona de conforto lá fora, fugindo de coisas que a gente deveria enfrentar dentro de casa. De situações que a gente deveria aprender a lidar melhor. No relacionamento com o marido, com o filho, no relacionamento com Deus. A gente estava fugindo de coisas que a gente deveria enfrentar, que a gente deveria ser provado, que a gente deveria amadurecer. E agora Deus está nos trazendo para esse lugar, está nos reposicionando onde a gente deveria estar. Né? Reconstruindo esse altar dentro de casa, buscando a face do Senhor com a família, revendo, ajustando os nossos relacionamentos. Porque, conforme até o pastor pregou outro dia aí à noite, sobre ser família nesse tempo, né? É muito fácil a gente ser família quando a gente passa o dia inteiro fora. Verdade. Né? Agora, quando a gente fica convivendo ali quase que 24 horas, não é? Ouvindo o filho, né? Chamando para lá e para cá, tendo que resolver mil coisas, e o marido, e enfim. A gente tem que ser realmente provado nesse tempo. Então, disso a gente não deve fugir. A gente precisa enfrentar no bom sentido, mas no sentido de crescimento, né? De fazer ajustes com Deus. Eu penso que para nós mulheres, nós fomos muito provadas nessa questão aí. Na verdade, aí a gente tem muito a ver porque você vê, não é fugir, na verdade é buscar, a gente na verdade nesse ponto que você tocou, é levar para o lado de buscar, porque buscar viver literalmente aquilo que nós precisávamos ser todos os dias, mas em decorrência do corre-corre, aquela coisa que sai cedo e chega tarde, muitas vezes não é possível ser. Que é o marido, que é o sacerdote, que é o amigo, que é o companheiro, sentar-se, que é o pai, que não é fácil conciliar todo esse tempo. Mas acredite, Deus te deu tempo para todas as coisas. O que nós precisamos fazer é priorizar e saber o momento de cada uma delas. Eu tenho sido muito confrontado nessa quarentena em sim e não, em colocar limite para as coisas. O momento de começar a trabalhar é o momento de parar de trabalhar. E aquele momento que para de trabalhar, dá atenção à esposa, dá atenção ao filho, ter até mesmo um tempo para mim próprio. Então, nessa quarentena, tem sido um aparar arestas. Eu tive conversando, até minha esposa esteve conversando comigo um tempo atrás, sobre casos que têm acontecido em algumas famílias que mães não têm conseguido se encontrar dentro de casa. Tem sido um choque de realidade. Exatamente. Porque, na verdade, passavam muito tempo fora e agora passam todo o tempo dentro. Ou seja, não estavam acostumados com aquilo. Literalmente, muitas vezes acordava e o filho estava dormindo ainda, ela saía, ou acordava o filho cedo e deixava na creche e ia trabalhar. E literalmente, depois disso, agora ela está dentro de casa todo dia. Como você falou, 24 horas. Às vezes acordava, dava um beijo no marido, tomava um café, cada um ia para um lado. Igual aquele filme Se Eu Fosse Você.
Acordava, tomava muito café, daqui a pouco um pegava o carro, um para o lado, outro para o outro. Agora não, tá todo mundo 24 horas. E aí é a hora que você evidencia quem realmente a pessoa é como marido, quem a pessoa é como mulher, dentro de casa, aquele dia a dia, e aí vem grandes confrontos. Mas nós precisamos, como cristãos, buscar com intensidade aquilo que nos aproxima mais de Deus, os nossos verdadeiros papéis. E fugir de tudo aquilo que nos afasta de Deus, de cumprir o nosso papel, de ser aquilo que nós precisamos. Então eu te deixo esse desafio. Pega esse papel, coloque tudo aquilo que você precisa fugir. E do outro lado, coloque tudo aquilo que você precisa buscar com mais intensidade. Tá bom? E eu queria compartilhar um outro tema com você. Lute pelos valores da sua fé. Querido, nesse tempo a gente vê tantas pessoas pegando tempo, gastando tempo com coisas que vão ficar. Sim. Claro que a gente não tem que passar aqui em vão. Não é isso. Mas é não dar para algo mais tempo do que aquele algo necessita. É buscar o equilíbrio. Literalmente buscar o equilíbrio. Um equilíbrio que muitas vezes nesse mundo corrido é difícil. Não é fácil. Mas nós precisamos buscar. E muitas vezes nós precisamos lutar de maneira perseverante por meio de uma vida devocional. O dia não pode começar se não for por Deus. O seu dia, cristão, não pode começar se não for por Deus. Se o seu dia começa sem ser por Deus, eu tenho quase que certeza absoluta em te dizer, ele vai ser um dia difícil. E aqui também, Gerson, lutar pelos valores da sua fé é interessante também, mais uma vez, né, evidenciando esse contexto que a gente está vivendo. Quantas discussões a gente tem ouvido nesse tempo, discussões políticas, ideológicas, de todo tipo, tanto disse-me-disse, tantas vozes, mas cadê aquela voz que vai, né, clamar, realmente lutar pelos valores que valem a pena, por aquilo que realmente é relevante para construir uma vida equilibrada, uma vida saudável em todas as áreas. Quando a gente luta pelos valores da fé, a gente não traz apenas um equilíbrio espiritual, mas tudo ao nosso redor muda. A nossa postura como cidadão, a nossa postura dentro da família, enfim, quando a gente luta pelos fundamentos que Deus deu para nós, isso aqui é o que traz equilíbrio para a gente construir a nossa vida. Então que a gente possa também refletir, queridos irmãos, em que discussões a gente tem se envolvido. Será que vale a pena a gente ficar dando ouvidos para tantas coisas que não vão edificar? Então a gente precisa realmente te pedir ao Senhor equilíbrio, discernimento, para realmente abrir a nossa boca com sabedoria, né? Para trazer aquilo que vai edificar a vida do outro, lutar, entrar nas guerras que valem a pena. Não é verdade? Exatamente. E uma coisa que é muito interessante, Beth, é que a gente precisa, como para ser um homem, uma mulher de Deus, na verdade, é buscar Deus não como mais alguma coisa do nosso dia. É, na verdade, ele ser o centro do nosso dia. Exatamente. Aqui, se a gente pegar a nossa Bíblia aí, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 5, no versículo 22 e 24. Se a gente ler aqui, você vai observar a história de Enoque. E você vai observar na história de Enoque uma coisa muito interessante na história de Enoque. Gênesis capítulo 5, no verso 22 e até o verso 24. A palavra do Senhor, ele diz o seguinte, 22 até o 24. A palavra do Senhor diz assim, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. 300 anos com Deus. Mas era uma outra realidade? Sim. Naquela época se vivia mais? Sim. Mas o que eu quero ressaltar não é quanto tempo se vivia, é como ele viveu o tempo dele na Terra. De 365 anos, 300 anos. Os últimos 300 anos da vida dele, ele viveu com Deus. Ele andou com Deus a ponto de Deus falar, não, vem para mim. E tomou ele para si. Um outro exemplo que eu quero compartilhar com vocês está em Provérbios, no capítulo 1, do verso 2 ao verso 7. Um outro exemplo de como nós devemos lutar pelos valores da fé. Lutar por quê? Porque a todo momento
O mundo ele vai querer mudar esses valores, vai querer mudar a nossa forma de estar com Deus, dizendo o famoso não tem nada a ver. Querido, na vida, tudo, o segredo sempre está nos mínimos detalhes. Eu queria compartilhar com vocês Provérbios capítulo 1, verso 2 ao verso 7. Lê pra gente, Beth, por favor. Provérbios 1. Do verso 2 até o verso 7. A palavra do Senhor diz assim: eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto, ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. A todo momento, nós precisamos estar com o Senhor. A todo momento, nós precisamos buscar a sabedoria do Senhor. Não existe situação que um homem ou uma mulher de Deus vão enfrentar na força do seu braço. Ele vai enfrentar sempre na direção do Senhor, por mais que seja algo óbvio a se fazer. Mas você precisa da direção do Senhor. E quando você faz tudo na direção do Senhor, tudo flui com mais facilidade. Tudo flui com mais tranquilidade. E as pessoas ao seu redor serão abençoadas pela sua atitude em Deus. E o nome do Senhor será glorificado. Porque, querido, as pessoas estão ávidas por Deus. Mas muitas vezes nós apresentamos um Deus que muitas vezes nós mesmos não cremos. E se nós não mergulharmos na palavra nesse tempo, não mergulharmos na palavra do Senhor nesse tempo, gastarmos nosso tempo maratonando as séries, vendo filmes, não que isso seja errado, mas isso não pode ser mais importante do que a palavra de Deus. Isso não pode tomar mais o seu tempo do que a palavra de Deus. Querido, a palavra do Senhor precisa ser a prioridade na sua vida. Na vida de um homem, de uma mulher de Deus, de alguém que é relevante em Deus, a Bíblia é ferramenta indispensável. Vamos seguir com a nossa aula. Vamos lá. Lutar com as mesmas armas dos servos de Deus do passado. A palavra do Senhor nos dá grandes exemplos de homens de Deus, mulheres de Deus que fizeram histórias, mudaram o curso da história. Quem nunca ouviu falar, até o mais leigo diz que Moisés abriu o mar. Até aquele que nunca pegou na Bíblia vai saber que Jesus ele multiplicou pães e peixes. Vai ouvir falar da história de Jonas que foi, foi engolido por uma baleia. Vai ouvir falar de várias histórias. Vai ouvir falar de várias pessoas. Vai ouvir falar de várias ocasiões que o Senhor ele operou grandemente. E eu queria compartilhar com vocês no livro de Atos, no capítulo 7, no versículo 52 e 53. Abre e aproveita também no 58 e 60, Beth. Eu leio 52 e 53, você leu 58 e 60. Atos 7. Atos 7, versículos 52 e 53, 58 e 60. Ok. Aí você lê, já que você abriu aí primeiro que eu, lê 52 e 53, Atos 7, 52 e 53. Diz assim a palavra: qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Aqui está se falando da história de Estevão. Estevão era literalmente um homem que tinha a presença do Senhor sobre a sua vida. A palavra do Senhor diz que quando ele foi escolhido para ajudar os apóstolos, ele era conhecido como um homem cheio do Espírito Santo. Quem é você antes de você servir? É o que vai fazer diferença na sua vida. Note que se você olhar a história, a palavra do Senhor diz que homens instruídos, homens tementes a Deus e cheios do Espírito Santo foram escolhidos para ajudar os apóstolos
no trabalho com as viúvas, com os pobres, na distribuição do partir do pão do dia a dia, para que os apóstolos pudessem se dedicar à pregação do evangelho. E esse homem foi Estevão. Continuando a história de Estevão para você ver, se você ler o versículo 58 e o versículo 60, vai dizer assim: arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Quando eu li esse texto, o que me chamou a atenção, Beth, foi o que diz no versículo 58, a parte B. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Um homem cheio do Espírito Santo. Ele foi apedrejado. Ele pediu que Deus recebesse o Espírito dele, que não impusessem aquela culpa sobre aquelas pessoas que o estavam apedrejando. E uma daquelas testemunhas é aquele que hoje é considerado um dos maiores pregadores do Evangelho, que foi o apóstolo Paulo. Naquela época ele era chamado de Saulo. Mas quando ele teve encontro com Deus no caminho de Damasco, ele teve o seu nome mudado para Paulo. E aí eu te pergunto, o que as pessoas ao seu redor estão vendo quando você passa pelas situações mais difíceis da sua vida? O que as pessoas veem quando nós passamos? Porque, como eu falei no início, a gente conhece a árvore pelos frutos que ela dá. As pessoas vão conhecer o Evangelho através dos frutos que você dá na sua vida. Então, quando nós literalmente manifestamos algo contrário ao que alguém quer fazer, é a hora que a gente vê Cristo brilhar na nossa vida. Quando muitas vezes a gente acha que é através de revidando na mesma moeda, é a hora que a gente revida ao contrário, as pessoas falam assim: nossa, essa pessoa é diferente, essa pessoa faz diferente. Então eu lembro que uma vez aconteceu comigo um fato, que eu fui roubado na porta de casa, né? E o ladrão ele botou a arma na minha cabeça, pediu, ele levou meus pertences, levou meu carro. E eu estava muito calmo, muito tranquilo. E passou-se o tempo e depois eu ouvi um comentário na vizinhança, depois acho que até minha esposa me contou isso, que ela ouviu um comentário na vizinhança que os vizinhos falaram assim: nossa, mas durante o assalto ele estava muito calmo. Aí a vizinha que me conhecia, o nome disso chama-se Espírito Santo de Deus. Ou seja, através do testemunho, que eu poderia me atracar com o assaltante, pegar a arma dele e matar ele. Pronto. Talvez era o que qualquer um faria para não perder o seu bem. Mas quando você procura ter uma atitude diante de Deus, você vai produzir algo diferente do que a normalidade das pessoas. Simplesmente elas produzem. Quer comentar alguma coisa, Beth? Tranquilo, pode que seguir. Que isso, faz isso não. Mulher com um monte de conhecimento desse está com seguir. vergonha. Vamos que vamos. Então, eu quero te fazer uma pergunta. O que tem movido você, homem e mulher de Deus, a ser um homem e uma mulher de Deus? Ou o que tem mantido você, homem e mulher de Deus, na presença de Deus? Querido, se não for a eternidade, se não for naquilo que está prometido para nós na eternidade, cuidado. Talvez você esteja baseando a sua fé, o seu caminho, em algo que vai ser passageiro. A palavra do Senhor, ela nos recomenda que nós possamos estar com o nosso olhar direcionado nas coisas que hão de vir. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 1, no versículo 21. Olha que interessante isso que o apóstolo Paulo vai dizer, vai compartilhar comigo e com você. Filipenses. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha que coisa interessante. Para mim, viver é Cristo. Morrer é lucro. Olha, é algo que confronta. Confronta. Será que nós hoje podemos dizer isso, que para nós o viver é Cristo, morrer é lucro? E assim, eu me sinto muito privilegiada como cristã, todos nós, né, como servos do Senhor, por termos essa esperança. Quantas pessoas nesse tempo têm passado por tudo que nós todos estamos passando, Sim. mas de forma tão desesperadora, tão sem perspectiva, e como é triste, né, você ver pessoas apoiando a sua vida em filosofias, em convicções que roubam essa esperança da glória, que dizem que a nossa vida aqui
passou daqui e acabou. Então, assim, quando o cristão, ele encontra essa esperança, como diz a palavra, Cristo em nós, a esperança da glória, ele pode declarar isso que Paulo declarou, que o viver é Cristo e o morrer é lucro, e o mais lindo disso tudo é que a nossa esperança não está somente naquilo que há de vir, mas que o reino já está entre nós. Né? Então a gente já pode desfrutar. É claro que isso tudo vai ser consumado, vai ser uma glória incomparável. E a gente está aqui, né? Palavras com o coração cheio de expectativa. Não conseguem não tem expressar palavras isso para aquilo que a gente vai experimentar na eternidade com Deus. Mas o reino já está entre nós. Sim. Jesus Cristo veio aqui para implantar esse reino. Sim. E ele diz que os seus sinais já podem ser vistos. Então, quando a gente, como cristão, leva uma palavra de esperança e ministra cura, e ministra libertação, e leva essa esperança para as pessoas, nós estamos manifestando os sinais desse reino aqui. Sim. Então, essa é a nossa responsabilidade também, de não apenas ter, né, esse privilégio de ter a esperança da glória, mas de levar essa esperança para essas pessoas nesse tempo. Na verdade, sermos o embaixador do Senhor nesse tempo aqui na Terra. Exatamente. Né? Os representantes do Senhor que vão levar a vida eterna, que vão apresentar o Evangelho, um caminho à vida eterna, na verdade. Sim. Apresentar o Evangelho, uma esperança para aqueles que estão se sentindo oprimidos, sobrecarregados e tudo mais. Amém. Beth, abre aí pra gente aí, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Nós precisamos, como eu falei, pincelei no início e continuando, nós precisamos ser guardiões dos ensinamentos do Senhor. E como ser guardiões dos ensinamentos do Senhor? Lê pra gente aí, Beth. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Maneja corretamente a palavra da verdade. Procure apresentar-se. Ou seja, procurar se apresentar é justamente um paralelo de buscar. Assim como o apóstolo Paulo ele falou para Timóteo, busque a esperança, o amor, de todas as outras coisas que a gente pode olhar lá em 1 Timóteo capítulo 6, a partir do verso 11. Nós precisamos aqui, como ele em 2 Timóteo, na segunda carta dele a Timóteo, ele vai dizer que nós devemos procurar nos apresentar como obreiro aprovado, manejando bem a palavra do Senhor. A palavra de Deus ela é a nossa regra de fé e prática. Eu vou deixar um outro aqui, eu não vou ler, até porque o nosso tempo está corrido, mas eu quero deixar para você aqui um outro passagem que também vai corroborar com essa de 2 Timóteo, que é Provérbios no capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Você vai observar ali que Provérbios vai dizer para você o quão bom é que você guarde a sabedoria com você, que você busque a sabedoria de forma ardente. E você vai ver que ela, literalmente, ela vai ajudar você no decorrer do seu caminho. E um outro aqui, já caminhando para o final, tenha percepção da presença do Senhor. Tenha percepção da presença do Senhor. Procure estar sempre atento à presença do Senhor. Porque o Senhor ele vai sempre procurar falar com você a todo momento. O Senhor vai querer viver com você o seu dia. Talvez na sua mente você não consiga entender isso que eu estou falando agora, mas se você buscar, você vai viver isso. Se você buscar, você vai entender, você vai ter essa experiência do Senhor viver com você o seu dia. Quando eu digo viver, eu falo literalmente de você escolher se eu vou por esse caminho, você ouviu o Senhor falou, não, vai para aquele ali. De você simplesmente vai fazer uma coisa, não esquece de fazer isso. É literalmente o Espírito Santo te ajudando no dia a dia para que você possa ter um dia melhor. É literalmente ser um participante do seu dia e não apenas um espectador do seu dia. Eu acredito muito nisso. E aqui eu quero deixar também aqui Jeremias 9. Eu gosto muito dessa passagem, acho ela interessante. Jeremias 9, 23, 24, quando ele diz não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. Antes, o que se gloriar, se glorie nisso. Em me conhecer e saber que eu sou Deus, o Senhor. Disso eu me agrado. Então, eu acredito que nós precisamos a todo momento buscar o Senhor. Tá? Eu queria também deixar aqui Oséias, capítulo 6, versículo 3, e dizer para você que o Senhor supre. O Senhor, Ele é o nosso supridor. Ele é o nosso pastor. Literalmente como ele fala no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O meu aí traz certeza,
traz pronome possessivo, meu, aquilo que é meu. E você sabe que ele nunca vai deixar de faltar nada. Fala de intimidade, fala de relacionamento com Deus. Vamos lá para o final então, Jéssica? Infelizmente, caminhar para esse final. Rápido. Vamos lá para o versículo 20, lá de Timóteo 6, capítulo 6, versículo 20. E Paulo vai falar algo muito importante para Timóteo aqui, que fecha bem essa questão, né? Sobre a gente guardar o evangelho, a gente andar como um homem de Deus, realmente como mulher de Deus. Ele fala, ó, Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando, alguns desviaram-se da fé. Então nós percebemos claramente que a grande preocupação do apóstolo Paulo nessas cartas pastorais, e em especial nessa que a gente está finalizando hoje, é com a preservação da verdade, desse evangelho verdadeiro. Então, assim, a nossa grande responsabilidade hoje é permanecer nesse evangelho, é guardar o que foi depositado sobre nós, porque é muito fácil a gente se perder no caminho, é muito fácil a gente tirar o foco, né? Mas quando a gente anda realmente, como o Jefferson falou, tem essa consciência da presença de Deus, a gente sai daquilo que é religião, a gente constrói um relacionamento, e é esse relacionamento, com essa consciência constante de Deus ao nosso lado, é que nos faz fazer como Davi diz lá no seu salmo, né, que eu não estou lembrando agora a referência, mas que guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para que a gente guarda a palavra? Não é só para a gente, mas é para não pecar contra o Senhor. E quando a gente guarda essa palavra, né, como fundamento da nossa vida, naturalmente, tudo aquilo que a gente for construindo na nossa vida, os nossos relacionamentos, eles vão ser construídos sobre uma verdade, que é essa verdade do Evangelho que a gente precisa, né, levar adiante. E eu acho interessante aqui, só para finalizar, eu prometo que agora é para finalizar, e deixar para você um versículo aqui que falou muito forte comigo, e eu quero compartilhar com você. Paulo diz para Timóteo, guarda o que lhe foi confiado. É muito forte isso, porque você só entrega algo muito importante para alguém que você confia. Você literalmente não começa uma família com alguém que você não confia. Você não namora alguém que você não confia. Você não noiva alguém que você não confia. Você literalmente traça um rumo de vida em quem você confia. E olha que coisa interessante. Paulo diz a Timóteo, guarda o que lhe foi confiado. Eu quero corroborar com essa palavra. A gente vai entrar nas próximas lições em 2 Timóteo. Mas eu achei isso tremendo. Está no livro de 2 Timóteo. No capítulo 3, a partir do verso 15. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, ou a palavra de Deus, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Querido, que Deus abençoe a sua vida. Eu tô com muita saudade, tá, de vocês. Eu prometo, faço essa promessa para deixar gravado aqui no YouTube. Próxima oportunidade que nós pudermos estar juntos na aula, vai ter aquele sacão com aquele bombom serenata de amor, bom pra caramba, para você que participa da aula com a gente, para você que tá sempre com a gente, tá? Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Um beijo no seu coração. Vou pedir para Beth orar agora para a gente poder finalizar, tá? Tô com muita saudade de estar com vocês. Você que não recebeu na sua casa agora, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua família. E saiba do seguinte, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que o sol não brilhe, acima das nuvens, o sol nunca deixou de brilhar. O Senhor abençoe a sua vida. Deus abençoe você. Amém. Santo Deus, muito obrigada por essa oportunidade preciosa, Pai, de compartilharmos a Tua palavra. Ó Deus, planta as Tuas verdades dentro de nós.
Nos construa, Senhor Deus, sobre esse fundamento da Tua palavra, Senhor, para que a nossa vida, Senhor, possa ser, Senhor Deus, como uma rocha inabalável, Senhor Deus, firmada em Ti, Senhor, Sim. e que tudo ao nosso redor, Pai, tudo aquilo que a gente for construir, os nossos relacionamentos familiares, ó Pai, os nossos relacionamentos, ó Pai, no trabalho, com as pessoas lá fora, Senhor, possam ser impactados por essa verdade do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Amém.